Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Hafner, falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. E se eu disser que o pastor da IEADPE não quer colocar ar-condicionado na igreja para não gastar dinheiro? Você acredita? É disso que vamos falar nesse momento. Meus amados irmãos, fomos abordados nesses dias por uma fiel e um fiel. Duas pessoas diferentes, sexos diferentes, que nos mandaram a seguinte mensagem: Presbítero Silvio Moura, por favor, denuncie, porque aqui nessa cidade nós estamos passando por uma situação em que um determinado líder ganhou, irmãos. Observa, acompanha a situação. Vocês lembram muito bem que eu denunciei aqui um pastor com a vida tranquila, chutando lata, tranquilíssima. Pastor numa vida, aquela vida que pediu a Deus. Sabe o que é dar tiro com pólvora alheia? É esse pastor. Eu vou colocar nesse momento aqui esse vídeo. Irmão Silvio Moura, não é mentira, viu? Tá aqui o primeiro ar-condicionado, estou aqui em Vicência. E aqui tem mais 5 ar-condicionados, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Com mais um aqui faz 6. Aqui é a casa pastoral, de frente à igreja. A Assembleia de Deus Matriz aqui em Vicência. E é verdade, 6 ar-condicionados. Viram quantos ar-condicionados nessa casa? É ar-condicionado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É 24 horas. Quem está pagando é o povo, meu irmão. Então vamos fazer festa, que o povo tem dinheiro. É isso que eles pensam de você, do seu dinheiro. O dinheiro suado que você ganha no comércio, na indústria, que você ganha no campo, que você ganha na casa, pessoas até que são empregadas domésticas, dando dinheiro aí para esses homens estar aí luxando. Então, observa aí, esse monte de ar-condicionados aí. Para quem? Para matar o calor do líder. Porque eu aprendi na Bíblia, com a palavra de Deus, quando Jesus lavava o pé dos discípulos, e ele disse assim: se vocês quiserem ser grandes, vocês se tornam pequenos. Se eu sou mestre e faço isso, o que vocês deviam fazer? Eu aprendi na palavra de Deus que eu sou presbítero para servir. Que você é pastor para servir, não é para ser servido. Esse negócio de meu pastor. Primeiro, eu não comprei pastor para ter o meu pastor. O pastor que eu tenho é da igreja, não é meu. É da igreja. Eu tenho ensinado aqui aos irmãos que não me chamem de meu presbítero, porque eu não sou presbítero particular, exclusivo. Eu sou presbítero da igreja. E Deus nos deu pastor, presbítero para a igreja. Não foi para uma pessoa individual. Mas esses homens começaram a aceitar esse tipo de coisa porque fica massageando o seu ego. E aí eles gostavam disso e se espalhou esse negócio de meu pastor, meu presbítero. Não, irmãos, não precisa disso. Eu sou presbítero, mas as pessoas aqui me chamam de professor, me chamam de presbítero, me chamam de irmão. Eu não me importo com isso, porque as três coisas eu sou. Sou professor, sou presbítero e sou irmão. Então por que você está chamando meu presbítero e meu pastor? Pois é, aqui é diferente. Eles querem ser grande, quando a Bíblia ensina a gente a ser pequenos, a servir e não a ser servido. Entenderam a palavra de Deus? Ora, se Jesus veio para servir, imagine nós. Então esses homens aí toca fogo em dinheiro mesmo. É ar-condicionado a toda hora. Enquanto isso, meus amados irmãos, nessa cidade, o que está acontecendo? Um líder recebe alguns ar-condicionados novos para serem instalados na igreja. E o que é que o pastor local diz? Não vou instalar. Pode chegar 3, 4, 5, 10, eu não instalo. Por quê? Porque está chegando uma conta alta de luz. Que coisa absurda! Que coisa absurda, meus irmãos. Isso só acontece, acredito que na IADPE, ou em outras igrejas acontece isso. Se tiver também em outras igrejas, aproveita, manda para aqui para a gente denunciar também. Porque o nosso alvo não é só a IADPE. Tem pessoas que querem viver às custas das pessoas dos outros, sugando o que ele tem.
Então observa aqui, meus amados, pastor, a alegação do pastor: a gente não pode porque a conta de luz está vindo alta. Isso é verdade? Isso é verdade? O povo está sabendo disso? Quanto é que a conta de luz está indo, pastor? Quanto é que a conta de água está indo? Quanto é seu salário? Se a conta de luz está indo alta, mostre o seu salário. Mostre o seu salário para o povo saber quanto o senhor ganha. E eu vou aqui dizer quanto o senhor ganha aí na cidade de Catende. Essa é a informação que chegou aqui. Essa é a informação que chegou aqui. Como é que numa cidade tão carente, tão pobre, onde a igreja não tem dinheiro para pagar a conta de luz e um pastor ganha 10 mil reais, 11 mil reais, como é que pode uma coisa dessa? Tem alguma coisa errada? O pastor foi para ir para servir ou para ser servido? Foi para pastorear ou para negociar? Então é isso que a gente tem que denunciar aqui, certo? Que Deus possa nos abençoar, que os irmãos continuem. Parabéns, o povo de Catende estão abrindo o olho e os pastores estão procurando o seu devido lugar. Então hoje a coisa está dessa forma, cada um no seu quadrado. Pastor em casa de pastor e não em casa de gerente bancário, e não em casa de executivo, e não em casa de fazendeiro, e não em casa de empresários. Pastor na casa de pastor. Carrinho simples, casinha simples, para ser modelo, para ser exemplo e não ser vaidoso. Então o povo está amadurecendo, o povo está sendo informado e devagarinho as coisas vão se encaixando e nós vamos ver daqui uns dias pastor em casa de pastor, com carro de pastor. Olha, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. A paz do Senhor, servo de Deus, eu vou lhe dizer um negócio. Essa falácia, porque isso é uma falácia, esse negócio de dizer: irmão Giovanni, o senhor tem seu emprego, fulano tem seu emprego, mas os pastores são sustentados pela igreja, se Ailton resolver tirar o salário deles, a família vai passar fome. Conversa é essa, meu irmão? É por isso que hoje eu entendo que Deus nos preparou para isso. Olha, eu fui policial militar há 5 anos, né? Sou serventuário do Tribunal de Justiça há 28 anos, né? E superior nenhum nunca me fez de idiota e nem nunca me obrigou a cumprir ordens absurdas. Houve época que eu corri o risco de ser demitido no estágio probatório, mas nunca me submeti. E terminou o quê? Deus dando uma volta de 360 graus comigo, advogados, promotores e juízes ficando ao meu favor porque viram que a questão era justa do meu lado, né? E que aquele juiz, determinado juiz que estava me perseguindo, estava errado. Na polícia da mesma forma. E eu entendi o seguinte: se eu perder o emprego aqui, eu entro em outro. Para isso eu estudo, para isso Deus me deu condição de estudar, de me preparar. E em se tratando das coisas de Deus, pastor, ainda pior a situação, porque trata-se de um âmbito espiritual. Esses homens perderam, o Senhor perdeu a fé no Deus que o Senhor serve. O Senhor prefere comer o salário da indignidade do que se posicionar como homem de Deus. Prefere calar diante das atrocidades, dos pecados de homens iníquos, para não perder o salário. O Senhor deixou de crer no Deus provedor. Ou o Senhor não tem convicção, pastor, o Senhor e todos os demais não tem convicção do Deus que serve. Ou o Senhor acha que se Ailton tirar o seu salário, o Senhor vai passar fome com a sua família? Peraí, pastor, pelo amor de Deus, né? Os senhores preferiram ser fiéis a homens iníquos do que ser fiel ao Deus, dono da Bíblia, dono da palavra, dono da vida de vocês, dono do dinheiro, dono de todo recurso. Vocês preferiram se calar com essa falsa ideia, né, de que a família vai sofrer, de que é isso. Ou seja, vocês entendem que o sustento de vocês não é Deus que dá, é Ailton José Alves, é a diretoria da IADPE. Então, servo de Deus, me perdoe, mas os senhores estão totalmente equivocados. Os senhores se transformaram em homens medrosos, homens frouxos, homens covardes, homens que não confiam um no outro, porque há muito tempo os senhores poderiam já ter se juntado um grupo bom de homens de Deus e ter pressionado esse homem
que está aí massacrando vocês, massacrando as esposas de vocês, massacrando os filhos de vocês e obrigando vocês a servir a Deus, fazer a obra de Deus, amargurados. Por isso que vocês não veem milagres. Pela infinita misericórdia de Deus, Deus ainda continua cuidando de vocês, operando na vida de vocês, mas de uma forma muito simples. Deus quer fazer muito mais, mas a covardia, a inércia, o sono da indolência, a negligência dos senhores, ela supera, ela impede. O comportamento dos senhores, pastor, tem sido um impedimento, uma barreira para que o Espírito de Deus opere como Ele quer operar. Isso é triste, muito triste. Os senhores deixaram de viver por fé. Os senhores pregam, ensinam a igreja que o povo de Deus vive por fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a certeza das coisas que nós esperamos. Mas os senhores não vivem essa fé. Os senhores pregam algo que os senhores não vivem. É por isso que a igreja, a Assembleia de Deus Pernambuco, está na situação que está. Infelizmente.